Glória a Deus, aleluia. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Essa paz que vive e reina para todos sempre, né, em nossos corações. Então, nessa manhã, trago mais uma meditação para nós. Uma reflexão, né? Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10. Tem outras referências bíblicas também nos outros evangelhos de Jesus, que os 4 evangelhos são nada mais nada menos que a história, a trajetória de Jesus, a vida de Jesus aqui na terra, como foi a vida dele aqui na terra, como que Deus habitou no meio dos homens, né? O livro de João fala que Deus habitou no meio dos homens, né? Então ele veio em carne. Para a gente ser salvo, a gente tem que crer que Jesus veio nessa terra em carne, né? Como ser humano. Porque nas igrejas a gente só conhece Deus como o próprio Deus, no seu poder, com todo o seu poder, né? A gente vai nas campanhas e só conhece Deus com todo o seu poder, fazendo maravilhas, sinais e enfim, e dando bênçãos e dando prosperidade. É assim que a gente conhece Deus, né, através das igrejas, só Deus com o seu poder. Mas Deus habitou na terra como seres humanos, como homem, né? Mesmo sendo Deus, habitou entre nós, teve as mesmas paixões e viveu como a gente vive, trabalhando, comendo, bebendo, vestindo. O homem precisa comer, precisa vestir, precisa se locomover, precisa trabalhar, precisa levantar de manhã cedo. Tem os horários dos alimentos, tem os horários que você e eu trabalho. E Jesus também não foi diferente. Jesus habitou aqui, trabalhou de carpinteiro, mas o seu pai, José, e teve uma vida normal como qualquer outras pessoas, né? Teve fome, teve sede, como lá em Mateus 4 fala que ele teve fome e teve sede. Passou 40 dias, 40 noites no deserto. Então, né? Passou sono também, dormiu noites mal dormidas. No deserto ninguém dorme bem, né? Você já viu. As pessoas moram na cidade já não dormem bem, já não. Tem dias que amanhece mal-humorado. Imagina no deserto, como é a vida no deserto, dormir no deserto, né? Jesus passou 40 dias lá. Como é conviver no deserto? Então, Mateus capítulo 10, o que eu quero falar aqui é de Mateus capítulo 10, que fala que na trajetória de Jesus, ele sentiu-se necessidade e precisão de escolher umas pessoas para lhe representar aqui na terra, porque o seu ministério estava acabando, estava chegando ao fim aqui na terra, e ele precisava subir ao céu, ir embora para junto do Pai, de Deus. Mas ele queria deixar pessoas aqui responsáveis por dar seguimento ao ministério, né? Ao evangelho, para dar seguimento às curas, aos sinais e maravilhas, e fazer aquilo que ele fazia. A gente sabe que um pai sempre quer que o filho siga suas profissões, né? Se o pai é motorista, ele quer que o filho seja motorista também. Se ele é juiz, advogado, ele quer que o filho seja também um juiz e advogado, porque já está mais encaminhado, né? Se eu sou um motorista, eu posso indicar o meu filho para ficar no meu lugar quando eu me aposentar. Então geralmente é mais ou menos assim. É o sucessor, né? Que é uma pessoa para ficar no lugar dele lá, no seu lugar. E não foi diferente, né? Não foi diferente.
Com Jesus não foi diferente, ele queria deixar alguém no seu lugar, para assumir a sua função, a função que ele fazia aqui na terra, ele queria deixar alguém no seu lugar. Então ele resolveu escolher os 12, e ele deu a missão. A gente sabe curar os enfermos, expulsar os demônios, né? Fazer sinais e maravilha, falar em novas línguas. Então Jesus envia os 12. E nessa missão ele deu poder a eles sobre o mal, o poder sobre as trevas, o poder sobre as enfermidades. E também lhe deu um mandamento, como por exemplo, o mandamento do INDE, do Senhor da Missão, é diferente da de hoje. Por que é diferente de hoje? Porque na missão que Jesus deu aos seus discípulos, aos 12, eles tinham que ir para outra cidade, para outro lugar, até mesmo eles sem saber aonde. Naquela época o transporte não é que nem hoje. Hoje tem avião, tem helicóptero, tem trem, tem ônibus, tem vários tipos de transporte, tem carro, tem moto. Então hoje tem vários transportes. Naquela época não tinha. Não, naquela época não tinha. Então Jesus mandou eles ir na missão e não levar nada. Não levar dinheiro, não levar comida, não levar roupa, não levar nada. Mandou eles ir de mão vazia. Vão de mão vazia, não leve nada, né? Roupa, né? Vão só com a roupa do corpo, não leve nada. Então essa missão era diferente por causa disso. Porque como que você vai para outra cidade, para outro lugar, sem levar nada? Sem levar roupa, sem levar nada. Então essa foi a missão que Jesus deu. Aí por que é diferente de hoje? Por que é diferente de hoje? Porque hoje, para você pegar o evangelho, a primeira coisa é que a igreja local lá onde você vai já manda, já deposita na sua conta o dinheiro da passagem, o dinheiro do aluguel, o dinheiro do hotel onde você vai ficar, da pousada. Já tem um lugar onde você vai dormir, onde você vai ficar durante aqueles dias que você for pregar na cidade. Então você já vai com tudo, como diz o ditado, tudo na mão, né? Já tem tudo na mão, só para você chegar lá e pregar. Ainda tem mais o seu salário. O pregador hoje ainda tem mais o seu salário. Já naquela época não era assim. Naquela época Jesus mandava ir sem nada, sem levar dinheiro, sem levar nada, roupa, nem alimento, nem nada. E chegando lá, ia ser, de alguma forma, Deus ia providenciar, né? Não era fácil, porque as coisas não acontecem assim da noite pro dia também. Não é tão fácil assim, não ia chegar lá, já ia ter. Não. Jesus mesmo explicou que ia chegar a lugar, cidades que ele ia ser recebido, outros não iam receber eles. Eles iam pregar em alguma cidade e ninguém ia ouvir eles, ia aceitar a pregação. E tinha lugar que eles iam se dar bem, ia chegar lá e ia ser bem recebido. Então eles iam ser um estrangeiro, de outro lugar, estrangeiro. Ia chegar lá sem nada, sem ter parente, sem ter nada, sem ter onde ficar. E onde eles iam dormir? Muitos discípulos dormiam no caminho, na beira do caminho, procuravam um lugar, uma caverna, um lugar para se esconder. Levava a tenda, chegava lá, armavam uma tenda, aí dormiam em tendas. Muitos discípulos dormiram em tenda. Lá em Hebreus 11 fala como era a vida dos profetas, dos apóstolos no passado. Como eles viveram pela fé. Hoje não, hoje o obreiro na igreja tem um salário dele, é salariado, recebe tanto por mês, tem as regalias, tem os privilégios, né, os primeiros lugares, os privilégios. Então, já naquela época, os enviados de Deus vivia mesmo pela fé, não tinha nada. Como Abraão saiu da casa dele, da parentela dele, para ir para um lugar.
morar num lugar sem ele mesmo saber onde era. E morou em tendas, no meio do tempo, no meio do nada. E muitos lugares ele era bem recebido, outros não era. Mas tinha um porém, né? Tinha um porém aí. Deus falou que aqueles que recebessem Abraão, ia ser bem abençoado. Eu vou abençoar aqueles que te abençoarem, e amaldiçoar aqueles que te amaldiçoarem. Então aqueles que abençoaram Abraão foram abençoados. Agora aqueles que amaldiçoaram Abraão foram amaldiçoados. Então hoje em dia, Jesus mandou os 12 e falou também: quando vocês não forem recebidos na cidade, quando sair de lá, sacudiu o pó dos vossos pés em testemunha contra aquela cidade. Porque no dia do juízo eu vou ter menos rigor do que Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade, porque não recebeu vocês. Então quem receber um profeta recebe o galardão de profeta. Agora aquele que receber um enviado de Deus, Deus vai abençoar. Mas hoje não é mais assim, irmão. Hoje não trabalham mais assim. Hoje o evangelho mudou, as coisas mudaram. Veio a tecnologia, o avanço, a ciência, que nem eu te falei naquela época. Como que você ia para outra cidade sem ter dinheiro, sem ter nada? Como que você ia viver numa cidade? Como que você vai sair da sua cidade, da sua família, do seu convívio natural para ir para outro lugar, sem mesmo conhecer o lugar, né? Como que você vai pregar em outra cidade sem você não ter dinheiro, dar passagem, não ter nada, não ter transporte, não ter nenhuma infraestrutura, não ter nada. E naquela época Jesus enviou seus discípulos sem terem nada, sem ter nenhum projeto de como chegar lá, de como ia ser recebido. Jesus avisou eles que tinha cidade que eles iam ser bem, e aí Deus ia operar maravilhas, mas tinha lugar também que eles iam padecer, ia passar necessidades, ia lugar que ninguém ia receber eles, ninguém ia ouvir eles. E no passado Jeremias pregou e ninguém ouvia ele. Então ia ser mais ou menos isso daí, né? E ia ter lugar que eles ia ser uma bênção, ia ser uma maravilha. Deus ia operar sinais e prodígios, e as pessoas iam dar alimento para ele, ia dar roupa e tudo. Então naquela época eles viviam pela fé. Hoje, se alguém for fazer isso, a igreja critica, o ministério critica, os pastores criticam, todo mundo critica. Se você for viver de cidade em cidade, evangelizando, pregando e fazendo a obra de Deus, e só com a Bíblia na mão, as pessoas vão dizer que você não é de Deus, que Deus não está com você, que você tem que ter você tem que ir para a igreja para eles te enviar. Hoje em dia o que vale é você ser enviado pela igreja, pelo ministério local onde você se congrega, onde você vai. Se você for por conta sua mesma, eles vão dizer que não é de Deus, né? Os enviados de Deus são aqueles que ele manda, que é salariado pela igreja. A gente vê que o evangelho mudou. Mas esse evangelho que Jesus pregou é o verdadeiro evangelho. É o evangelho verdadeiro, é aquele que você vai sem nada e chega lá, Deus te abençoa, né? Já esse evangelho de hoje é diferente. O pregador já vai com dinheiro na conta, já vai com a passagem paga, já vai com tudo pago lá, hotel pago, pousada. Tem deles que mora anos e anos lá de aluguel, que a igreja paga para ele, dá uma casa para ele morar. Então é assim o evangelho hoje. Se você for fazer por sua conta, eles vão dizer que não é de Deus, que você está desobediente, que você é um desobediente. Vão dizer para a igreja para ninguém te ajudar, porque tu tá fora dos planos de Deus, e que você é um rebelde. Isso aí, vão dizer isso daí de você, mais ou menos isso. Então o evangelho de hoje é assim, né? Virou comércio, virou
Uma bagunça que não diz. Virou comércio. Tudo é dinheiro, dinheiro, dinheiro. Então, é desse jeito que tá. Tá difícil, não tá? Fazer o que, né? Então mudou. O evangelho mudou. Por que mudou? Deus não muda, a palavra de Deus não muda, o evangelho não muda. Não muda. Então se você quer ser um instrumento de Deus, você vai passar por isso daí. Hoje em dia eles só aceitam quem o ministério levantou. Quem foi ungido pelo ministério. É esses que são os verdadeiros pregadores da palavra de Deus. Mas na palavra de Deus não está escrito assim. Jesus enviou os seus discípulos e disse: de graça você recebeste, de graça dai. E enviou eles de cidade em cidade sem levar nada. Lá em Mateus 10, se você ler até o fim, você vai ver. Diz que eles iam ser perseguidos, iam ser caluniados, iam ser até presos por amor a ele, e que não era para levar roupa, não era para levar duas roupas, duas túnicas, não era para levar prata nem ouro, que naquela época era prata e ouro, não era para levar prata nem ouro. Então ficou assim, ficou dessa maneira. Mas se você ver, se você examinar lá os 4 evangelhos, que é a trajetória de Jesus aqui na terra, você vai ver como o evangelho da igreja primitiva é diferente da de hoje. E cada vez está mudando mais, cada vez mais. Mas mudando para pior, não é para melhor, é para pior. Mas é assim mesmo. Tá? Isso tudo não pega a gente de surpresa, não pega nós de surpresa. Porque está escrito na palavra de Deus que nos últimos dias o amor de muitos ia esfriar. E já esfriou, né? E a tendência é essa mesmo, é piorar. Então, irmãos, se você quer ser um instrumento, você vai passar por isso daí. E para você ser um instrumento, você não precisa de tecnologia, você não precisa de nada disso que estão exigindo hoje. Hoje tem que fazer curso, tem que fazer não sei o que, teologia, tem que fazer um monte de coisa. Então, para você ser um instrumento de Deus, não precisa isso. Para você ser um instrumento de Deus, basta você orar, jejuar, ler a Bíblia e obedecer os mandamentos de Deus. Aí Deus vai te usar. Aí você pode pregar em outra cidade, pode pregar em outros lugares, como Jesus mandou os discípulos, sem nada, pela fé. Chega lá, Deus vai operar, Deus vai te usar. Amém? Fica na paz aí.